E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor do canal Matemática Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não esqueça de acionar o sininho e compartilhar os meus vídeos com todos os seus amigos. E eu vou dar continuidade à playlist de conjuntos. No anterior, eu falei sobre a teoria de conjunto, a definição, falei as formas de representar um conjunto. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação entre elemento e conjunto e relação conjunto-conjunto. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ver relação entre elementos e conjunto. O que é uma relação de pertinência? É quando um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Então, coloquei aqui como definição que relação de pertinência é um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Então, quando eu falo sobre relação de pertinência, é quando um elemento ele pertence ou não pertence a um outro conjunto. E aí, nós utilizamos para pertence esse ezinho. Esse ezinho significa que o elemento ele pertence a um determinado conjunto qualquer. E nós vamos utilizar esse ezinho cortado para indicar que um elemento não pertence a um determinado conjunto. Eu coloquei um exemplo aqui. O conjunto T, ele é formado pelas vogais A, E, I, O, U. O elemento O, a gente sabe que o que está dentro do conjunto é chamado de elemento. Então, os elementos que faz parte desse conjunto T é as vogais. Então, aqui, o elemento O, ele pertence ao conjunto T? Será que ele pertence? Vamos lá no conjunto e verificar se o elemento O ele está no conjunto T. O elemento O ele está no conjunto T. Então quer dizer que o O ele pertence ao conjunto T. Então como que eu vou ler isso aqui? O pertence a T, porque o O ele está no conjunto T, que é o conjunto das vogais. Agora aqui, B pertence a T? Será que pertence, queridos? Será? Vamos verificar esse conjunto? Se esse conjunto é as vogais, e aqui eu tenho uma consoante, ele faz parte do conjunto das vogais? Não. Então quer dizer que B não pertence ao conjunto T. Então vou usar o ezinho cortado. Então como que eu vou ler isso aqui? B não pertence ao conjunto T. Muito fácil, ó. Tiramos de letra para parceleto isso aqui. Agora vamos ver os tipos de conjuntos. Bom, agora os tipos de conjunto. Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Um conjunto é dito vazio quando ele não possui elementos. Então, eu posso representar um conjunto vazio entre chaves ou esse zero cortado. Esse zerinho cortado indica símbolo de vazio. Eu já vi muitos alunos, principalmente meus alunos, em prova, eles colocam a representação de conjunto vazio assim, ó. Entre chaves e o zero cortado. Isso aqui não representa conjunto vazio. Muito cuidado, isso aqui representa um conjunto unitário, que é o próximo conjunto que a gente vai ver. Se você colocar esse zerinho cortado, pelo amor de Deus, acho que até Freud, ele grita lá da cova dele, psicanálise, psicanálise, puxa psicanálise, psicanálise essa pessoa. Ai, meu coração vai doer, queridos, não faz isso, tá? Não coloque esse zerinho cortado entre chaves, porque não indica conjunto vazio. Então isso aqui está errado. Então, para representar um conjunto vazio, eu tenho que representar entre chaves, mas sem nada, ou esse zerinho cortado, que também vai indicar um conjunto vazio.
Conjunto unitário. O conjunto unitário possui um único elemento. Então, o conjunto unitário, o nome já fala unitário, porque vai ter um único elemento. Então, o conjunto unitário ele possui um único elemento. Por exemplo, esse conjunto R é formado pelo elemento 30. Então, isso aqui é um elemento, é um conjunto unitário. Por exemplo, conjunto dos números naturais, único número positivo, par e primo. 2. Porque o 2 é o único número par, positivo e primo. Então, é um conjunto unitário. Tá? Agora, o conjunto universo. O que é o conjunto universo? Ele possui todos os elementos de um determinado conjunto. Então, ele vai possuir todos os elementos, todo o conjunto. Por exemplo, conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é formado pelos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, ele é todo o conjunto universo, que é formado pelos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Por exemplo, conjunto de livros. O conjunto de livros é formado por todos os livros, de português, matemática, história, inglês, educação física, livro de espiritismo, livro de romance, livro de suspense. Então, esse conjunto de todos os livros é o conjunto universo. Tá vendo? Coloca o distinção. A sua aprovação ela é certa. Vamos para o próximo. Agora, igualdade de conjuntos. O que é igualdade de conjunto? Quando dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Então, quando eu tenho dois conjuntos e eles possuem os mesmos elementos, nós temos uma igualdade de conjuntos. Olha aqui. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D. E eu quero verificar se o conjunto A é igual ao conjunto B. Como a gente vai fazer isso? Vamos analisar os elementos. Se os elementos que eu tenho em A é igual aos elementos que eu tenho em B. Ó, no conjunto A eu tenho o elemento A, no conjunto B eu também tenho o elemento A. No conjunto A eu tenho B e no conjunto B também eu tenho o elemento B. No conjunto A eu tenho o elemento C, no conjunto B eu também tenho o elemento C. No conjunto A eu tenho o elemento D e no conjunto B eu também tenho o elemento D. Os elementos, eles são iguais em ambos os conjuntos, porém no conjunto B a ordem está diferente, não importa. O que importa é que os mesmos elementos que eu tenho no conjunto A, eu também tenho no conjunto B. Então, sabendo disso, nós podemos chegar à conclusão que o conjunto A é igual ao conjunto B. Professor, mas quando que ele vai ser diferente? Oi, quando os elementos não forem iguais entre os dois conjuntos. Se um elemento, por exemplo, se o elemento B não tivesse no conjunto B, então os conjuntos seriam o quê? Diferentes, porque nem todos os elementos do conjunto A são iguais a todos os elementos do conjunto B. Então, para ser igual, todos têm que pertencer ao outro conjunto também, certo? Agora vamos ver a relação entre conjunto e conjunto. Bom, queridos, agora a gente vai ver relação entre conjunto e conjunto. Nós vimos relação entre conjunto e elemento, quando um elemento ele pertencia a um conjunto, que a gente utilizava o símbolo de pertence ou não pertence, que é aquele ezinho. O símbolo de pertence é o ezinho, de não pertence é o ezinho cortado. Agora, a gente vai ver a relação entre conjunto e conjunto. E essa relação se dá por um subconjunto. O que é um subconjunto? Dado dois elementos, A e B,
B é subconjunto de A se os elementos de B também são elementos de A. Então, olha aqui. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos 1, 3 e 5. O conjunto B, ele é subconjunto, o conjunto B, ele é subconjunto do conjunto A. Por quê? Os elementos de B também estão no conjunto A. Então, eu posso falar que B é subconjunto de A, porque os elementos de B também estão nos elementos de A. Então, quem são os elementos de B? 1, 3 e 7. E os elementos de A é 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Nós podemos ver a relação entre conjunto, através dos símbolos. Por exemplo, C, esse Czinho indica que o elemento, esse Czinho indica que está contido, que os elementos estão contidos. Esse Czinho cortado vai indicar que os elementos não estão contidos. Esse Czinho ao contrário significa que contém, que o conjunto contém os elementos do outro conjunto. E esse Czinho ao contrário cortado não contém. É quando um conjunto não contém os elementos de um outro conjunto. Olhem para vocês verem. O conjunto A, a gente já sabe que é formado pelos elementos 1, 3, 5, 6, 7 e 8. E o conjunto B é formado pelos elementos 1, 3 e 7. E nós vimos que B é subconjunto de A, porque os elementos de B também estão no conjunto A. Então eu posso utilizar os símbolos. Está contido em A. Por quê? Os elementos de B também faz parte dos elementos de A. Então, B está contido em A. A contém B. Porque o conjunto A também contém os elementos do conjunto B. Então, A contém B. Lê-se, A contém B. Vou fazer um exemplo sobre subconjuntos para que possamos fixar melhor esse conteúdo. Então, vamos para o exercício. Bom, então vamos para o exercício que está envolvendo subconjunto. Dados conjuntos A, 1 e 2, B, 1, 2, 3, 4 e 5, C, 3, 4 e 5 e D, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, classifique em verdadeiro ou falso. Então vamos aqui. Lembra que contido com Czinho para frente, indo para direita. Professor esquerdo é tenso. Indo para direita. Contido. Cortado, não contido. Czinho ao contrário indo para a esquerda, contém. E Czinho indo para a esquerda, cortado, não contém. Então, ó, contido, contém, não contém. Vamos aqui. A está contido em B? Vamos ver se A está contido em B, se os elementos de A estão em B. O conjunto A, 1 e 2. Os elementos do conjunto A estão em B? Ó, 1, 1, 2, 2. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. Os elementos de A também estão em B. Então, a letra A ela é verdadeira. C está contido em D? Vamos verificar se C está contido em D. Ó, os elementos de C é 3, 4 e 5. Vamos ver se ele está contido em D. Ó, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5. Então, C está contido em D, porque os elementos de C também estão no conjunto D. Então, letra B, verdadeira. A está contido em D? Ó, A, os elementos de A é 1 e 2. Vamos ver se está contido em D. Ó, 1 e 2. Então, os elementos de A
também está no conjunto B. Os elementos do conjunto A também está nos elementos do conjunto D. Então, A está contido em D. Então, verdadeira. V de vitória! Tá vendo? Só tem V de vitória. Aqui só tem vitoriosos. Vamos continuar. Agora aqui, ó, não contém. Ó, esse símbolo corta, ele não contém. Vamos ver. B não contém C? Será? Ó, B, 1, 2, 3, 4 e 5. O C, 3, 4 e 5. O B, B não está contido em C. Verdadeiro, não está contido. Por quê? É C que está contido em B e não B contido em C. Então aqui, ó, B não está contido em C. Verdade. Porque é ao contrário. Viu? Aqui é ao contrário. É C que está contido em B, não B contido em C. Então aqui, ó, B não está contido em C. Verdade. Verdade verdadeira de vitórias, de vencedores. D, agora esse aqui é o símbolo de contém. Olha o professor querendo errar o símbolo de contido, contido, contém, não contém. Tem cabimento? Não tem. Gente, agora aqui, ó. D contém A. Vamos ver se o conjunto D contém. Vamos ver se o conjunto D contém os elementos de A. Ó, 1 e 2. 1 e 2. Então D contém A, porque os elementos de D também, os elementos de A também está no conjunto D. Então D contém A. V de vencedor, V de vitoriosos. B contém A. Vamos ver se B contém A. Ó, 1 e 2. 1 e 2. Então os elementos de A é 1 e 2, então no conjunto B também tem 1 e 2. Então logo essa alternativa também é verdadeira. V de vitória, V de vencedores. G. C contém A? Vamos ver se C contém A. O conjunto C é formado pelos elementos 3, 4 e 5. Já o conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. C contém A? Falso. Porque C não contém A. Nenhum elemento. Então deu só um falso. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre relação entre elemento e conjunto e relação entre conjunto e conjunto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de dar aquele like e compartilhar com seus amigos, porque assim os meus vídeos vai cada vez mais se tornando importantes, tanto para vocês que eu estou ajudando, quanto para o YouTube. Então até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre operação de conjuntos. Esqueça do nosso lema, que a sua vitória é a minha vitória, o seu sucesso é o meu sucesso. E juntos nós vamos em busca da sua vitória e do seu sucesso. E até mais e até a próxima aula, se Deus quiser.